Você sabia que Jesus nasceu antes de Cristo? O mistério do tempo. Você já parou para pensar que, talvez, tudo o que você sabe sobre o tempo esteja errado? E se eu te dissesse que Jesus, segundo a própria contagem moderna, nasceu antes de Cristo? Uma afirmação que parece impossível, absurda, até herética, mas que se torna lógica quando entendemos como o tempo foi criado, quando ele começou a ser contado e como nossas referências históricas foram estabelecidas muito depois do nascimento de Jesus. Prepare-se, porque hoje vamos atravessar não apenas a história, mas também as 4 dimensões que moldam nossa existência: comprimento, largura, profundidade e o mais misterioso de todos, o tempo. O tempo, a 4ª dimensão que não existe. Vivemos em um mundo físico composto por 3 dimensões espaciais: comprimento, largura e profundidade. Elas constroem tudo o que podemos tocar, medir e ver. Mas existe uma 4ª dimensão, uma dimensão que não podemos segurar com as mãos, nem observar diretamente: o tempo. E aqui começa o mistério. O tempo, como nós o conhecemos, dividido em passado, presente e futuro, não existe na natureza. Ele é uma criação humana, uma forma limitada de organizar a experiência da vida. Do ponto de vista espiritual, filosófico e até físico, só existe o agora. O passado são memórias, o futuro são projeções. Mas o presente é o único ponto real da existência. Por isso, Deus é chamado de onipresente, porque Ele está além da linha temporal, acima da 4ª dimensão. Ele não anda no tempo. Ele é simultaneamente o princípio e o fim. O Eu Sou. Para o Criador, não existe antes e depois. Tudo é visto de uma só vez. Uma pintura completa. Uma sinfonia eterna tocada sem interrupções. Nós, porém, presos ao mundo físico, sentimos a necessidade de organizar o caos da existência. E assim, inventamos o tempo. Como começou a contagem do tempo? Ao contrário do que muitos pensam, não existe uma contagem universal do tempo ao longo da história. Cada civilização escolhia um marco diferente. Os egípcios contavam pelos faraós. Os judeus, desde a criação do mundo pela tradição. Os romanos, desde a fundação de Roma. Os gregos, pelos Jogos Olímpicos. Os chineses, pelas dinastias. Cada povo tinha o seu próprio início do tempo. Não havia uma referência global. Por isso, quando entramos na história da nossa própria contagem, descobrimos algo surpreendente. Parte 3. O homem que inventou o antes e depois de Cristo. A divisão que conhecemos hoje, antes de Cristo e depois de Cristo, não existia no tempo de Jesus nem nos primeiros séculos da Igreja. Ela só apareceu no ano 525 depois de Cristo, por obra de um monge chamado Dionísio, o Exíguo. Dionísio recebeu a missão de criar um novo calendário, para calcular a data da Páscoa. Para isso, ele tentou determinar o ano exato do nascimento de Jesus. Mas há um detalhe importante. Ele não tinha registros completos, não tinha documentos precisos, não tinha acesso aos dados históricos que temos hoje. E então, ele errou. Os historiadores modernos concluíram, com base nos reinados de Herodes e nos censos romanos, que Jesus não nasceu no ano 1. Ele nasceu entre 6 e 4 anos antes do ano 1. Ou seja, pela contagem atual, Jesus nasceu antes de Cristo. E esse erro atravessou séculos, influenciou calendários,
mudou a forma como o mundo interpreta o tempo e se tornou uma das maiores ironias da história. O impacto espiritual dessa descoberta. Mas aqui está a parte mais fascinante. Este erro humano não altera em nada a essência espiritual. A vinda de Cristo não começou com um calendário. O impacto de Jesus não depende de uma data. O significado do Messias transcende a própria estrutura do tempo. Mesmo antes de nascermos, antes de sermos formados, antes de qualquer relógio existir, ele já era. O Cristo não está limitado à nossa linha temporal. Ele existe no eterno presente, no Eu Sou, que atravessa séculos, eras e dimensões. Nós, porém, presos ao mundo físico, sentimos a necessidade de organizar o caos da existência. E assim, inventamos o tempo. A Terra no tempo, uma ilusão necessária. A humanidade precisou criar o tempo para sobreviver. Plantar e colher, calcular estações, organizar a vida, registrar acontecimentos, construir história. O tempo é uma ferramenta, um instrumento, mas não é a realidade última. Num universo governado por Deus, tudo existe simultaneamente. Para ele, Cristo não nasceu antes ou depois. Ele nasceu no tempo exato da eternidade. E a eternidade não tem relógio. O paradoxo final. E agora, quando olhamos para a história humana, vemos esse paradoxo fascinante. Jesus nasceu antes do marco que o define. O tempo foi dividido por um erro. A quarta dimensão é apenas uma percepção. Deus está além de tudo isso. E você começa a perceber. Talvez o verdadeiro mistério não seja o calendário, mas a forma como a humanidade tenta enquadrar o infinito dentro de uma régua, de uma tabela, de um número. Conclusão. A revelação. No final das contas, não importa se Jesus nasceu em 4 a.C., 6 a.C. ou no ano 1, porque Cristo não é definido por datas. Ele define as datas. Ele define eras. Ele define vidas. E o mais extraordinário é que, apesar de vivermos presos às 4 dimensões, ele nos convida a enxergar além do tempo, além do relógio, além da contagem humana. Para Deus, o ontem e o amanhã são apenas agora. E é neste agora eterno que Jesus continua transformando o mundo.